Eita, vamos lá, vamos fechar essa bagaça, vamos ali terminar as nossas questões, né? Estamos na metade da prova, vamos para a questão de número 6 aí, para a gente avançar em alguns conhecimentos que são importantes para você. Vamos lá, vamos corrigir. A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, e a Lei do Governo Eletrônico, 13.460, são marcos importantes para promover a transparência, a accountability, a cidadania e o controle social na administração pública. Considere a seguinte situação hipotética. João, um cidadão preocupado com a gestão pública, utilizou o portal de transparência de sua cidade para verificar os gastos públicos relacionados à educação. Ele encontrou informações detalhadas sobre as despesas e repassou esses dados para um grupo comunitário, que discutiu com como esses recursos estavam sendo aplicados e decidiu solicitar uma audiência pública para cobrar explicações da administração municipal. Além disso, João fez uso das ferramentas eletrônicas disponíveis para enviar uma solicitação formal de informações adicionais sobre contratos específicos. Aí pergunta: a situação descrita envolve os conceitos de transparência, accountability, cidadania e controle social. Relacione corretamente esses conceitos. Então, gente, até para contextualizar aqui vocês, a gente tem essas duas leis que são referências para a gente aí. Só que você tem que guardar algumas informações importantes acerca dessas leis, tá? Quando a gente fala ali até do sistema de integridade, ética, né? Quando a gente fala de lei de governo digital, né? A gente precisa compreender que a lei, ela é de aplicação a todos os entes e poderes. Já a lei do governo digital é uma lei federal, tá, gente? Ela basicamente vai ser aplicada no âmbito do Poder Executivo Federal. Então ela é da União, ela só se aplica à União e ela vai se aplicar a órgãos, a todos os órgãos que são a administração direta, toda ela, e ela vai se aplicar somente às autarquias e fundações públicas de direito público ali em regra, tá bom? E aí, por mais que ela seja aplicada só à União, os entes subnacionais, ou seja, estados, municípios, Distrito Federal, podem adotar. Podem, não são obrigados, tá? Porque existe autonomia entre os entes políticos. Podem adotar por meio de quê, gente? De atos normativos próprios. Então, pode ter um ato normativo deles falando, vamos adotar a lei tal. Aí, beleza? Então, já tem essa diferença aqui. E aí, que conceitos estão relacionados? A lei, ela vai falar de alguns princípios. Primeiro, publicidade, regra. Exceção é o sigilo, tá bom? Além da publicidade como regra, não é? E o sigilo como exceção nos atos de segurança e coisa e tal, não é? A gente vai ter aí como outro princípio a transparência ativa. Transparência ativa, meu povo. O que é essa transparência ativa? É importante dizer isso. Também se aplica, tudo que eu estou falando de princípio que é da lei, também se aplica à lei de governo digital, tá? A publicidade é regra, o sigilo é exceção. A gente tem de ter em mente que a transparência deve ser ativa, ainda que haja transparência passiva. A transparência passiva é mediante requerimento. Quando você solicita uma informação pública e você recebe aquela informação pública. Isso é transparência passiva. A transparência ativa é aquela que é sem requerimento, que os portais, os sites disponibilizam em tempo real da execução orçamentária, dos resultados, das políticas públicas, na comunicação pública, tá bom? Então, quando se faz sem que haja necessidade de requerimento, eu estou falando aí de uma transparência ativa, beleza? E outro ponto que também converge com o governo digital, que é o que, gente? A tecnologia da informação. Então, a aplicação tecnológica para viabilizar o acesso à informação, a transparência, tá? Vai incentivar aquilo que a gente define como cultura da transparência. Essa cultura da transparência, por sua vez, tá? Essa cultura da transparência vai incentivar, aí vai viabilizar o controle social que se faz por meio do
accountability. E aí, quando a gente fala de accountability, no âmbito da sociedade, é uma accountability que é vertical, porque é uma relação de desigualdade em que nós somos hipossuficientes. Isso tudo se aplica ao governo digital. Só que o governo digital, ele vai trazer aqui, tá, gente, alguns conceitos mais que são importantes. Ele vai falar de desburocratização, vai falar de simplificação administrativa, vai falar, entre outras ações, de serviços públicos prestados em meio digital, vai falar do governo como plataforma, uma plataforma única, acessada por um único número, que no caso é o nosso CPF, para ter ali no único portal todos os produtos e serviços oferecidos pelos mais diversos órgãos e entidades da administração federal. Mas aí fica ligado, por exemplo, o Gov.br, em que você fez sua inscrição, é só para o Executivo Federal. Se o Judiciário quiser fazer um portal deles, beleza. Mas aqui eu estou falando de uma lei que se aplica para o Executivo Federal, a priori, tá bom? Então, aqui, cada ente pode aplicar, mas por ato normativo próprio, tá bom? Então, são alguns preceitos que são introduzidos. Vai falar dos laboratórios de inovação e tem tudo a ver, tá, gente? Tem tudo a ver o governo digital com essa questão de não só digitalizar os serviços, mas de prestar com eficiência, com acessibilidade. E esse governo digital, ele deve ser inclusivo. E aí a gente trata aqui nesse contexto também de inovação no setor público. E aí é um tópico do seu edital, inovação. E além da inovação, a gente vai tratar da aplicação, claro, de inteligência artificial, de interoperabilidade entre sistemas e outros tantos temas que são muito importantes para o teu concurso. Dito isso, vamos voltar para a questão. Então aqui, vamos lá. Vamos analisar, e aqui eu não vou nem perder muito tempo, porque o certo é a letra D. Então, quando a gente fala de transparência, a gente fala de informações detalhadas sobre as despesas. Por que que isso aqui significa transparência? Que transparência vai além da mera divulgação. Publicidade é divulgar informações, vedada aí a autopromoção. Agora, a transparência é prestar de forma oportuna, íntegra, autêntica, primária, tá bom? Que são vários atributos de qualidade da informação, e fazer isso mediante a transparência ativa e passiva. Ativa, que é quando a gente presta sem que haja um requerimento. Passiva, quando alguém solicita. Então, quando a gente usa as ferramentas eletrônicas no âmbito ali, não é? Quando a gente dá informação detalhada sobre uma despesa, a gente está dando transparência. Transparência é ser claro, detalhado, não esconder, não omitir. Isso é dar transparência, porque aí a gente viabiliza o controle social, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para os outros pontos. Olha só, accountability. O grupo comunitário discutiu os recursos e solicitou audiência pública. Então, isso é o accountability, é quando a gente tem a capacidade de analisar os dados, as informações e solicitar ações, tá bom? Solicitar, por exemplo, uma audiência pública para que a sociedade seja ouvida. Isso é exercício de accountability, que se exerce pelos mecanismos de transparência. A audiência pública é um mecanismo de transparência, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal vai falar disso, tá? E essa audiência pública é nada mais, nada menos que um mecanismo do accountability. Então, o accountability, ele pressupõe a prestação de contas, porque ele está prestando contas, né? O grupo comunitário discutiu os recursos que foram prestados por meio da transparência, né? E ele que pediu ali para ser ouvido. Então, aqui é o exercício do accountability, tá bom? Vamos lá, avançando. Cidadania. João verificou os gastos públicos. Por que isso significa cidadania? Porque é a participação do cidadão na coisa pública. Nós, enquanto cidadãos, nós temos direitos, mas também temos o quê? Deveres de fiscalizar, de controlar, de participar, tá bom? Então aqui é o exercício da cidadania. Nós temos esse direito, tá bom? O direito ativo de verificar os gastos públicos. E aí a gente faz controle social quando a gente já tem uma ação específica. Ou seja, a gente faz uso das ferramentas eletrônicas, com base naquelas informações dadas pela transparência pública, a gente repassa esses dados ao grupo comunitário para que juntos eles exerçam controle social, tá bom? Então essa é a nossa alternativa correta, beleza? Vamos passar para a próxima questão. Questão 7. Com a adoção de novas tecnologias como a IA generativa, a gestão pública tem passado por uma transformação significativa.
Essas inovações permitem melhorar a eficiência dos serviços, aumentar a transparência e facilitar o acesso da sociedade às informações e serviços públicos. A IA generativa é utilizada para analisar grandes volumes de dados, automatizar respostas às solicitações dos cidadãos e auxiliar na criação de documentos administrativos. No entanto, esses avanços tecnológicos também trazem desafios, como a necessidade de garantir a transparência na tomada de decisão, lidar com vieses nos algoritmos e proteger dados pessoais e promover a inclusão digital. Considerando os paradigmas da gestão pública por meio da inovação na utilização de IA generativa e outras tecnologias, é correto dizer que... Bom, primeiro, o que é IA generativa? A IA generativa, gente, ela é baseada no aprendizado de máquina. Então, a partir do momento em que você interage com a máquina, ela começa a gerar respostas e essas respostas começam a ser adaptadas à sua própria realidade. Elas vão ficando personalizadas ali diante dessas suas necessidades e dessa interação. E isso é muito interessante porque isso não fere o princípio da impessoalidade. Por exemplo, quando você entra no gov.br, lá no governo como plataforma, do governo digital, quando você acessa e ele se dirige a você, presta serviços personalizados a você, já sabe quais são seus gostos e preferências, isso daí é um aprendizado e é uma inteligência artificial que está gerando soluções ali para você em tempo real, a partir da usabilidade. Olha que interessante, isso não fere a impessoalidade, tá? E olha que interessante mais ainda, a máquina ela aprende com o seu uso e ela gera soluções. Só que é importante entender que a máquina nunca opera sozinha. A gente não dispensa o trabalho humano. Quem alimenta os sistemas com dados para gerar informação são as pessoas. E as pessoas são da sociedade. A sociedade tem valores, tem conceitos, tem preconceitos. Isso tudo vai influenciar esse sistema. Então o sistema ele aprende com a sociedade. E se a sociedade tem discriminação, e se a sociedade é preconceituosa, e se a sociedade tem problemas estruturais graves, a tendência é que as máquinas proliferem este comportamento. E isso é um problema hoje a ser tratado, inclusive é tratado na EBIA, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, tá bom? Então isso é hoje uma realidade com a qual temos de lidar. Então a gente tem que deixar esses algoritmos, o algoritmo, tá, gente? É um script realizado por máquina, no aprendizado de máquina, para que as decisões sejam tomadas ali de forma automatizada. E aí, isso vai gerando inovações e vai personalizando o serviço para a gente. Só que, a depender dos estímulos, ela pode ser preconceituosa, discriminatória, ela pode ser toda enviesada. E esses vieses devem ser tratados e a gente tem que ter clareza do processo que levou a máquina a tomar uma decisão para a gente evitar discriminações históricas, racismo, machismo, homofobia, né? Por exemplo, o sistema de identificação facial reproduz em alguns momentos um preconceito que é social, que é da nossa sociedade, que é estrutural, de identificar como bandido as pessoas que são negras. Isso não acontece na vida real, né? Acontece bastante. A identificação de pessoas negras, só de ser negro já está ali meio caminho andado para ser criminalizado, né, gente? É um problema sério e isso é estrutural da nossa sociedade. E a máquina alimentada dos nossos preconceitos e informações vai agir de forma análoga, tá bom? Então preciso entender esse mecanismo, desvendar essa caixa preta do algoritmo para mostrar como a decisão foi tomada para a gente evitar esses vieses, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então aqui a gente quer a correta, não é isso? Vamos lá. Para resolver os desafios quanto à lógica da tomada de decisão de IA generativa e a questão da transparência, é essencial manter a lógica de IA aberta e auditável, mas sem a necessidade de auditorias frequentes, pois isso pode sobrecarregar os recursos da administração. Não, gente, a gente tem que ter uma mediação humana para poder evitar esses vieses, tá bom? Então, porque se a máquina for começar a reproduzir as discriminações históricas e estruturais da nossa sociedade e não tiver auditoria, não tiver uma intervenção humana, ela vai continuar fazendo, tá bom? Porque ela aprende com a gente. Então, ela tem que aprender com a gente também a não ser escrota, tá bom? Então, tá errado isso aqui. O autoatendimento, no autoatendimento, né, os bots e o aprendizado de máquina na experiência do usuário podem ser melhorados usando os bots que combinam respostas pré-programadas com aprendizado de máquina, desde que as interações sejam supervisionadas manualmente para garantir a precisão.
Não tem isso, né? O que são os bots? São serviços automatizados. Vocês já devem ter usado algum serviço que você começa a falar, aí tem uma atendente virtual que vai te respondendo. Algumas coisas estão na base de dados, eles conseguem te responder, aí você vai, até que chega um momento que vê que a base de dados não resolve o teu problema, aí eles te passam para um atendente. Então não tem isso. Existe uma supervisão, tende a haver uma supervisão, nunca a máquina vai tratar de tudo sozinha, sem uma mínima intervenção humana, tá bom, gente? Então não tá certo isso daqui. Os bots, eles ajudam bastante, mas eles ainda assim eles têm limitações, né? E aí vai ter uma hora que vai precisar de uma intervenção humana, sim, tá errado isso daqui, tá bom? Só que não é uma supervisão manual para garantir precisão não, tá? Não é uma supervisão manual, tende a haver uma supervisão humana e pode ser remotamente, tá? Então tá errado isso daqui. Vamos lá, seguindo. C. Problemas de identificação facial e vieses discriminatórios podem ser minimizados com a implementação de algoritmos mais complexos, mesmo que isso signifique sacrificar a acessibilidade e a simplicidade dos sistemas. O que a gente quer? A gente quer facilidade, a gente quer simplicidade, a gente quer desburocratização, a gente quer modernização, a gente quer simplificação administrativa, tá bom? O uso da inteligência artificial é para isso. E os algoritmos, eles não têm de ser complexos, pelo contrário, eles têm que ser simples, auditáveis. A gente tem que quebrar a caixa preta que mostra como um algoritmo funciona para a gente entender e desmontar certos preconceitos, certos vieses, para que ele atenda cada vez mais e melhor com caráter inclusivo, sem discriminações, tá? Então isso está errado, eles não têm que ser mais complexos. Mentira. D. O tratamento e a proteção de dados pessoais e a intimidade podem ser garantidos através de políticas de minimização de dados, coletando apenas o necessário, mas sem necessidade de consentimento explícito dos cidadãos para cada tipo de dado coletado. Bom, aqui entra um pouco de conhecimento de LGPD, por mais que não esteja expresso ali no edital, né? Você precisa entender, pelo menos não para todos os cargos, né? Você precisa entender que, minimamente, o que são dados pessoais, porque a lei vai falar disso, a lei do governo digital vai falar disso, e esses dados têm de ser protegidos. A política de minimização de dados está correto. Tipo assim, você só vai colher das pessoas o mínimo de dados necessários para o funcionamento dos sistemas. Por exemplo, no governo digital você precisa dar um único número, que é o teu CPF, aí eles consultam a base de dados. Para facilitar, gente, não é um saco você ter que prestar 1000 informações para poder obter um serviço? Pois é. Então, o governo digital, as inteligências aplicadas aí, aprendizado de máquina, IA generativa, tudo isso é para facilitar a nossa vida. Então, a gente vai minimizar os dados, a gente vai pedir o mínimo possível de dados para as pessoas. Só que vocês podem observar que em tudo a gente faz a gente assina uma política de privacidade. Isso é determinação da LGPD. Inclusive em sites que vão pegar seus cookies, né, para poder gerar coisa ali voltada para você, botando um algoritmo para funcionar, para vender coisa, né, para você. Às vezes você fala uma coisa que o trem já ouve e já joga o trem para você. É ou não é? Uma coisa medonha, né, gente? Mas a gente aceita os termos. Quando você vai no Facebook, no Meta, né, no Instagram, em tudo isso ele lida com dados pessoais. E a gente tem de autorizar em todos os casos, e isso é determinação da LGPD. E a gente faz várias assinaturas expressas, a gente nem vê, nem lê os termos e tá ali, dando a alma pro diabo, né? Cuidado com os teus dados aí, rolando na mão de diversas empresas ao redor do mundo, porque você, na maioria não, você sempre autoriza, porque é preciso para cumprir determinação legal da LGPD, tá bom? Então, a gente tem de dar o nosso consentimento sim, quanto aos dados pessoais, sempre, tá bom? Sempre, beleza? E explicitamente. A inclusão digital dos brasileiros deve ser promovida através de programas de alfabetização digital, além de iniciativas que assegurem o acesso a dispositivos e internet de qualidade, para que todos possam utilizar e beneficiar-se das tecnologias digitais. Perfeito, é uma grande discussão. O que adianta o governo ser todo digitalizado, ser um governo, não é, digital como plataforma, se a gente tem gente na sociedade que sequer tem acesso a saneamento básico? Então, para ser uma iniciativa realmente inclusiva, tem de ter uma ação estatal, tem de ter políticas públicas inclusivas para trazer, para levar a tecnologia aonde ela não existe. Né? Pessoas que não têm o mínimo existencial, vocês acham que elas vão acessar um governo enquanto plataforma, para obter certidão, para não. Então, assim, um grande desafio nosso também, com o avanço tecnológico, é a inclusão, é a disponibilidade de produtos e serviços de qualidade para todos, todas e todes, tá bom? E é isso. Vamos lá, seguindo. Questão a letra D, então, a letra E é a nossa resposta correta, todas as outras estão bem erradas. Vamos lá.
quanto à gestão de riscos na administração pública, analise. Para assegurar a integridade da administração pública, é essencial combinar a estabilidade dos servidores com a aplicação rigorosa dos princípios constitucionais e a implementação de sistemas de governança que incluam auditorias internas, linhas de defesa e mecanismos de controle social. Gente, aqui eu estou falando de integridade na administração pública e gestão de riscos. Os riscos de integridade, eles basicamente são inerentes àquela teoria do agente e do principal. Vamos entender que bagaça é essa, eu vou colocar aqui rapidinho para vocês, tá? Então a gente tem, quando a gente fala de riscos, os riscos, eles advêm das incertezas. Riscos advêm das incertezas. E a gente tem que minimizar quem? Se a gente quiser diminuir risco, a gente tem que diminuir as incertezas. Diminuir as incertezas. E aí, a gente mesmo assim, mesmo diminuindo, a gente não elimina totalmente as incertezas. Sempre haverá riscos, tá? E aqui eu tô falando que riscos podem ser ainda positivos ou podem ser ainda negativos. Os riscos negativos, tá? Eles são as nossas ameaças e impactam os nossos objetivos. E os riscos positivos são as oportunidades, que também impactam os nossos objetivos, só que aqui de forma positiva, aqui de forma negativa. E a gente tem de tratá-los, né? E aí eu tô falando aqui basicamente de um risco que é muito sério na administração pública, que é um risco de integridade, que é quando atenta-se contra a moral, contra a ética, contra a probidade administrativa. E esses riscos de integridade, eles estão basicamente associados à teoria do agente e do principal. Então, o agente é todo mundo que presta alguma ação que é pública em nome do Estado para esse principal, que é quem, gente? O cidadão. E o conjunto dos cidadãos forma a sociedade. Então, aqui o agente, por exemplo, um servidor público vai ser um agente, tá? Então, aqui a gente está falando de quem? Do governo, a gente está falando do Estado, tá? O agente é o Estado ou quem faz às vezes, ou faz às vezes, ou seja, atua em nome do Estado, em nome do governo, tá bom? Então, o que que acontece? Esse agente, ele detém privilégios, ele tem o que, gente? Ele tem informações privilegiadas. E se ele tem informações privilegiadas, existe o que, gente, quanto à informação? Uma diferenciação. Ou seja, esse tem mais, esse tem menos. Então, há vários riscos associados à assimetria dessas informações. Entre elas, tá, gente? Entre elas, risco de captura de alguém da iniciativa privada te corromper enquanto servidor, enquanto agente público, né? É por isso que é importante que haja estabilidade. Primeiro, você não age em favor de um político, tá? Depois é importante que haja transparência, que quanto mais transparência houver, menor o risco de integridade, porque nós teremos mais informações, aí diminui, nunca acaba, sempre o Estado vai ter mais informação. Diminui a assimetria de informação para viabilizar o accountability e o controle social, tá bom? E aí a gente também tem as diversas instâncias de accountability. Horizontal, por exemplo, que é o quê? O que é feito do Estado pelo Estado na divisão de poderes, no sistema de freios e de contrapesos, tá? Então são algumas colocações que vocês precisam ter em mente aqui quando a gente trata desses conceitos importantes, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa questão. Então, para assegurar a integridade na administração pública, é essencial combinar a estabilidade do servidor? Sim, porque se o servidor não for estável, ele facilmente vai responder aos governos e não ao Estado, porque a gente é servidor do Estado e não do governo. O governo tem mandato, tem caráter ideológico. Então, você pode se recusar a fazer ordens manifestamente ilegais. Por quê? Porque você tem estabilidade, tá bom? E aí a gente tem que aplicar rigorosamente os princípios constitucionais, o LIMP. Implementar sistemas de governança, claro. Esses sistemas de governança, tá, gente? Tem várias funções de governança. Ouvidoria, auditoria, as 3 linhas de defesa e os mecanismos ainda de controle social. Por exemplo, as ouvidorias que pegam os estímulos que a sociedade traz, as denúncias para atuar. Tá perfeito. Isso aqui
gerencia riscos de integridade, beleza? Por quê? Agora vamos lá, vamos para o porquê. Sistemas robustos de compliance. Gente, compliance, sistemas de compliance dentro da gestão da ética e da integridade são esses vários sistemas que garantem a conformidade com as normas, com as leis, com os padrões, com as condutas éticas, não é? A gente vai ter vários elementos que fornecem subsídio para o compliance na administração pública. A Lei 8429, né, Lei de Improbidade, a Lei 8.112, o próprio artigo 37 a 41 da Constituição, especialmente ali no que tange aos princípios constitucionais, e a gente estabelece sistemas de integridade e transparência na administração pública e acesso à informação, não é? Por exemplo, no Executivo Federal, eu trato disso muito na minha aula de Conhecimentos Gerais, que é o CITAI. Então, a gente tem ali Decreto 9.203, a gente vai ter ainda o Decreto 11.000, que esqueci o número, que fala de governança nas organizações públicas para diminuir os riscos, tá bom? Então, tá certo. Então, sistemas robustos de compliance, que incluem diversos atores, sim, tanto públicos quanto privados, quanto, estatais ou não, e ações garantem a eliminação de riscos de integridade oriundos da assimetria de informação e captura. Garantem a eliminação de riscos de integridade. Vamos lá. A nossa legislação é robusta, nossos sistemas são robustos, nós temos um bom sistema de controle interno, um bom sistema de controle externo, nós temos muitas regras, regulamentos, normas, um sistema robusto de compliance. E aí eu te pergunto, há corrupção no Brasil? Tem? Aqui não. Só na Finlândia, professor. Pois é. Então, dizer que esses sistemas robustos de compliance garantem a eliminação de riscos está errado, porque os riscos nunca vão ser eliminados totalmente. Você pode eliminar um risco específico. Pode. Ainda é difícil. Mas eliminar os riscos, genericamente falando, não. Sempre advirão novos riscos. Tá bom? Riscos são baseados na incerteza. Por mais que haja, que a gente diminui os riscos. Quanto mais a gente diminui a assimetria de informação, deixando ali a transparência atingir a sociedade, menores são os riscos de captura, menores são os riscos ali de seleção adversa. Então, isso auxilia, mas dizer mitiga, diminui os riscos de integridade, mas eliminar, nunca conseguiremos, tá bom? Então, nesse sentido, a primeira está corretíssima e a segunda está errada, pois não há como se eliminar, garantir a eliminação dos riscos de integridade. A gente visa a eliminação, mas um dia a gente vai conseguir? Nunca. É impossível, tá bom? Garantir que se eliminem todos os riscos de integridade? Jamais. Temos sistemas robustos já, viu? A gente tem muita legislação, a gente tem muitos elementos, mas ainda assim, isso de fato não se concretiza, tá bom? Então tá errada ali a segunda, portanto a letra C. A primeira tá certíssima e a segunda tá errada por esse detalhe. Vamos lá. Vou dar mais um intervalinho aqui para a gente fechar o nosso último bloco, portanto, tá? Vou dar mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta para fazer nossas duas últimas questõezinhas do simulado, tá bom? Só um tempinho para tomar uma aguinha e ir ali ao banheiro. Beijo, beijo, tchau.